Hoje você vai aprender, hoje eu respondo as suas perguntas. Então, se você quer que eu responda a sua pergunta num próximo vídeo, tá? Comente aqui no campo dos comentários. Ou procure o vídeo mais recente, comente no vídeo mais recente, tá? Dê seu like, semeador do canal, inscreva-se, ative as notificações. E para você remover as amarras do sistema, tem um link aí na descrição, tá com 50% de desconto e você conta com o meu suporte pessoal, tenho certeza que vai mudar a sua vida, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje nós temos a seguinte pergunta, tá? É até um pouco a ver com Apocalipse, Armagedon, mas principalmente com o Anticristo. Vamos ver. O Marcos Galúcio, ele faz a seguinte pergunta. Humberto, o que você pensa sobre o Anticristo? Ele será uma pessoa física ou será uma inteligência artificial? Ou será um híbrido, né? E aí ele coloca um desenhozinho de um jacaré. Como é que vai ser o anticristo? Pessoal, eu tenho que ser honesto com vocês, tá? Honesto. Pensa comigo uma coisa. Eu quero que você reflita, eu quero que você abra sua mente. Porque o que eu vou falar para você não tem coerência bíblica. Não tem coerência bíblica, mas a partir do momento que eu falar verdadeiramente pelos olhos de Cristo, seus olhos se abrirão e você vai entender todo o sistema. Todas essas pautas de Apocalipse, de tocar trombeta, quem está fazendo é o diabo. Por exemplo, você tem um equipamento chamado HARP. Esse equipamento consegue enviar sinais no céu. Aí de repente o cara está na casa dele e começa a escutar sinal de trombeta. Aí de repente o mar fica vermelho. E tudo isso são engrenagens humanas. Então, simplesmente, todo esse apocalipse de João, quem está fazendo é o homem. Sem brincadeira. Usando amparo de tecnologia, é só você conectar, coloca na sua cabeça. Nós estamos vivendo cataclismas cíclicos. Cataclismas cíclicos. Por exemplo, em 1582, nós tivemos dois mapas que mostram um mundo completamente insano e diferente de hoje. Nós temos de Marco Polo, mostrando sereias, mostrando seres que viviam na água. Por exemplo, o Brasil do lado ali da Austrália, 1580, Brasil do lado da Austrália. E nós temos o mapa de Urbano Monte, por volta de 1515 ali, um mapa completamente diferente, com o dobro de continentes. Assim, terra incógnita que está presente na Bíblia. Então você vê esses mapas antigos, eles não têm nada a ver com o mapa atual. Aí eu te faço a pergunta, será que os navegantes que desenharam esse mapa são completamente burros? Aí eu te faço a pergunta, quem que vai comprar, qual é o navegador que vai colocar o seu barco, às vezes transportando açúcar, tecido, carne, ou enfim, quem é o cara que vai pegar um mapa aleatório de um cara que está desenhando seres, vamos dizer assim, superaquáticos, né? Que eu não posso dizer o nome verdadeiro deles aqui. Então o que acontece? Esses mapas eles tinham relevância. O Urbano Monte foi um grande cartógrafo aí do passado. Como o Marco Polo, provavelmente Marco Polo você aprende lá na escola, né? Então esses caras desenhando mapas com monstros, mapas e coisas totalmente desfiguradas do que nós temos hoje. Então o que acontece? Só pelos esses mapas você percebe que o mundo ele acontece cataclismas. Você começa a ver o cataclisma. Nós tivemos o livro censurado pela loja de roupas C&A, eu acho que você me entendeu, que simplesmente fala sobre os cataclismas cíclicos. Então a cada 500 anos, 1000 anos, acontece um cataclisma que o continente que estava aqui vai para lá, cara. Sei lá quem que sobrevive num cataclisma como esse. Eu não sei, eu acredito que ninguém sobrevive. Se sobrevive alguma pessoa ali, é meio bocado que Deus escolhe. Então assim, e eu acredito que esses cataclismas são intervenções de Deus, porque o adversário só vai cada vez mais suprimindo a noxa liberdade. Então, vou dar um exemplo para você. Antigamente você conseguia ir para qualquer lugar do mundo, sem visto, sem nada. Isso na década de 80. Quer sair do Brasil? Você conseguia. Quer morar nos Estados Unidos? Não era tão difícil. Hoje em dia já tem passaporte, não sei o quê. Aí agora você tem que ter tudo que eles querem, entendeu? E só vai piorando, até você... Porque a verdadeira prisão não é física, mas sim psicológica, funciona muito melhor. Então esses cataclismos são esses caras que fazem. A ciência é o homem que faz. Você pega, por exemplo, o mundo na era pré-diluviana, você tem o quê? Pangeia. Pan
Géia, Pangaia, na verdade, né? Porque na superfície dominava Pan e no subsolo da terra dominava Gaia. E Pan é o demônio do... Em nome de Jesus Cristo eu repreendo esse nome feio na minha casa. Mas é o nome do quê? Do pandemônio, da pandemia, do pânico. Então ele dominava o mundo. O ser humano não tinha nem vez, né? Falava, havia cinefilins na terra. Tá entendendo? Santos sentinelas namoraram das mulheres, deram origem a gigantes, eram considerados como gloriosos. Chegou um certo tempo que nada dava conta desses seres. Tiveram que aconteceu o dilúvio. O dilúvio foi uma intervenção divina, um reset absurdo que Deus fez para o ser humano poder prosperar. Então, tirando o dilúvio, esses grandes cataclismos, quem faz é o próprio homem com o advento da tecnologia, sob a tutela desses anjos caídos aí. Então, quando você olha Apocalipse, quem que trama esse Apocalipse? É sempre os fariseus, eu não posso falar muito aqui, mas quem que está tramando esse Apocalipse? Quem que trama? Ah, tocou tal trombeta. Será que foi realmente Jesus Cristo que tocou a trombeta ali? Será que foi ou não será que foi o homem com o advento da tecnologia? E Cristo, ele está o tempo todo alertando. Então o que acontece? Nós temos o Apocalipse de João, que olha só, é um livro simbólico. Nenhum homem na Terra, até o presente momento, conseguiu decifrar aquele livro. E eu acredito que nenhum homem vai conseguir decifrá-lo por completo, somente Cristo Jesus. Então é um livro, a grosso modo, vamos ser honestos aqui, que ninguém conseguiu decifrar. Isso é o Apocalipse, um livro que ninguém conseguiu decifrar. Tolo é o homem que acredita que decifrou aquilo ali. Tolo é o homem que tentou interpretar aquilo ali. Porque o livro de Revelações de João está profundamente ligado à realidade dele. Então o cara que viveu o Império Romano ali preso, se não me falha a memória, se foi na ilha de Patmos ali, o cara vivia aquela realidade e naquela realidade ele já estava com alusões daquilo que ele vivenciou nos céus. Que quando Paulo foi para os céus, ele fala, tem coisas que eu não consigo nem pronunciar aos homens, são impronunciáveis. E aconteceu a mesma coisa com João. E aí o que acontece? Você tentar exprimir conhecimento de uma coisa como essa é nulo. Eu consigo entender porque que Martinho Lutero queria remover o Apocalipse do cânon bíblico. Porque simplesmente ninguém entende. O Apocalipse é uma ferramenta da Igreja Católica para capitalizar fiéis, é uma ferramenta da Igreja Evangélica Adventista, qualquer uma, principalmente Adventista, para capitalizar fiéis, e a principal ferramenta dessas grandes, eu não posso falar os nomes aqui, dessas grandes empresas que controlam o mundo, é a principal ferramenta para falar que está vindo a vinda do Messias. Pensa comigo, eles criam os eventos, eles criam um falso Messias, depois eles criam um verdadeiro falso Messias que vai fingir ser o verdadeiro. É o homem que está criando aquilo ali. Não é? Você tem que entender que os eventos que o apóstolo João fala são eventos de Deus. Não são intervenções do homem. E é o tempo todo, tocou trombeta, o mar ficou vermelho, teve um eclipse. Cara, o homem tá. Você não consegue entender que tem um homem que tem tecnologia? Então você, por exemplo, eu mostrei fotos aqui. Nós temos experimentos do ano de 1920 do exército americano já trabalhando em cima de naves ufológicas. Os caras com 1920, há mais ou menos 100 anos atrás, eles já tinham naves voadoras que não usavam combustão. Naves voadoras que usavam uma espécie de gravitron ali, que desconhecida até mesmo para nós. Então, há 100 anos atrás, os caras já conseguiram colocar disco voador no céu. 100 anos atrás. A tecnologia é um fator exponencial. É claro que tem um pico. Nós estamos chegando no pico 2027, 2030, está chegando no pico. Só que é um fator exponencial. Então, você imagina o tanto de tecnologia que esses caras não têm. Para falar bem a verdade para você, eu acredito que os caras conseguem tampar o sol, se eles quiserem, tá? De tanta tecnologia que eles têm. Então, o que eu quero que você entenda? Não é para você pegar o Apocalipse e tentar entender o que é o anticristo ali. Se você seguir, escute bem, se você basear a salvação sua e da sua família no Apocalipse, você vai se ferrar, você vai perder a salvação. Eu falo isso por experiência própria, porque eu vivi os últimos 3 anos da minha vida seguindo o Apocalipse de João ali. Deu tal sinal, eu tenho que morar no monte, e não sei o quê. E eu vivi 3 anos dessa loucura aí, para depois entender, através da intervenção de Cristo, que eu estava errado. E aí eu falo, então onde que está, se o Apocalipse, na minha opinião, ele não deveria nem estar na Bíblia, se o Apocalipse não é uma razão ali de conhecimento, dá uma razão verdadeira, pensa comigo, quem está acima? Olha só, quem está acima? Jesus Cristo ou os apóstolos? Quem que está acima ali?
É os apóstolos? Porque quem escreveu o livro de Revelações foi João. Aí eu te faço a pergunta: Jesus Cristo está acima de João? Está ou não está? Jesus Cristo está acima de João. Logo, eu prefiro muito mais o que Jesus Cristo prescreveu sobre o fim dos tempos do que o Evangelho de João. Isso é óbvio, porque o próprio Deus falando sobre o fim dos tempos é muito mais convincente do que um homem que caga, peida e mija. Não me interessa se ele foi ungido. Não me interessa. A palavra de Deus, ela tem que superar a dos homens. Se você colocar um homem acima de Deus, você está criando idolatria. Então a palavra de Deus, ela tem que ser unânime, ela tem que estar acima do jugo dos homens. A palavra de Deus. Então você vê Jesus Cristo através de Marcos, Mateus, Lucas, principalmente Mateus, que nós vamos ler aqui, você vê Jesus Cristo falando sobre o fim dos tempos, sobre a desolação, quando virá a desolação. E você vê que não tem nada a ver com o Apocalipse de João, não tem nada a ver. Tem algumas semelhanças de anticristo? Tem. Mas, por exemplo, o Apocalipse de João fala sobre o anticristo que vai reinar por 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos e meio tempo. Aqui não fala de tempo. Tá entendendo? E é óbvio que não fala de tempo. Porque quem controla tudo é Deus. Quem está falando que vai ser 3 tempos e meio é um homem. Então eu quero que você entenda, não estou invalidando o Apocalipse de João, estou falando que é uma linguagem simbólica. Ninguém consegue entender o Apocalipse, até hoje não dá para entender, é impossível. E quem usa o Apocalipse é sempre essas grandes corporações para criar falsos apocalipses para dizimar a raça humana. É isso que os caras fazem. Tá entendendo? Eles colocam tudo na conta de Deus. Eles criam falsos apocalipses para colocar na conta de Deus. É isso que eles fazem. É o tempo todo. É só você procurar a guerra de 1920. Alguém botou robô na cidade dizimando a raça humana. Teve que ter intervenção dos anjos. Sem brincadeira. É só você... A guerra de 1920. Não estou falando da DG1, DG2, não. Estou falando que tinham... inclusive, fizeram até um filme sobre isso, chamado Guerra dos Mundos. Alguma coisa aconteceu no ano de 1920, precisaram botar robô para dizimar a raça humana ali. E Deus teve que mandar os anjos para dizimar esses robôs. Estavam exterminando a raça humana toda. Então eles vão criando, eles vão destruindo e colocando na conta de Deus. Eclesiastes fala, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. E dá para entender o contexto disso. E aí olha só, o que Cristo fala? Olha, vamos lá, vamos pegar o fim dos tempos que Jesus Cristo mesmo diz, que é a desolação. Olha só. Se você pega Mateus 24, eu recomendo que você lê o capítulo inteiro. Tá? Não se resume só em pequenos contextos. Mas para ficar dinâmico aqui, eu vou pegar contexto. Mas você vai pegar Mateus 24 inteiro e vai ler. Tá? O que é o antimessias? Vamos lá. Pois se levantarão falsos cristos, falsos messias. A palavra Cristos é ungido Messias em grego. Tá? Então se levantarão falsos... Não existe só um anticristo. Logo de cara você já tirou aí um pequeno empecilho. O próprio Deus, o verbo que se fez carne, tá? Se você ler o Evangelho de João, as cartas de Paulo, para você poder entender, ele mesmo diz que não haverá um anticristo, haverá vários anticristos. Então não terá um homem no trono, haverá vários homens no trono. Deixa eu te fazer uma pergunta. E essa cúpula de vários homens no trono que se reúnem secretamente para decidir o nosso destino, não seriam eles os anticristos, não? Pensa um pouco, raciocina um pouco. Então assim... Pois levantarão falsos cristos e falsos profetas. O que mais tem hoje? Gente descapacitada que está profetizando as coisas. Quantos caras estão aqui no YouTube? E nem no momento quando eu vivi a loucura que eu vivia no passado, nem eu falei de datas, os caras falando de datas. Tá entendendo? Então assim, é o tempo todo datas, 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 datas. Aí basta que a ONU coloque assim, setembro 23, acabou. Cara, vai ser uns 100 vídeos desses caras aí. Se a ONU falar que vai ser em setembro, dia 23, vai ter um eclipse, cara, acabou. A internet para. Começa um monte de gente. Desde canal de 2 milhões de inscritos a canal de 20 inscritos, todo mundo falando, porque a ONU sabe o dia que vai acabar as coisas. Não, que delícia, né? Então o que acontece? São falsos profetas. O tempo todo gente dando datas, falando loucuras da cabeça. Cristo mesmo, Jesus é o próprio Deus, ele é o ser perfeito. Ele mesmo disse, é suficiente o problema de cada dia. Não vos andeis apreensivos sobre o mundo. Cada dia tem o seu problema para resolver. Cristo mesmo disse. E os caras não. Setembro. Tá entendendo? Então já tem os falsos cristos, já tem os falsos, que são os falsos messias, já tem os falsos profetas, né? E apresentarão...
apresentarão grandes milagres e prodígios, né, para, se fosse possível, iludir até mesmo os eleitos. Quantas caras que não aparecem em religiões aí esotéricas que curam? Por exemplo, tem religiões evangélicas que o cara faz pacto com coisa ruim, não são todas, tá? Existem igrejas boas ainda, que o cara coloca a mão, faz unção de mão, cura o cara ali. Ó, o cara saiu dali sem doença. Aí o próximo que ele coloca a mão, ele vai pegar aquela doença, aquela enfermidade e vai colocar no outro. E é um jogo de troca de enfermidades. Tá entendendo? Porque o cara não teve a bênção do Espírito Santo, então ele usa as trevas para poder mostrar sinais e prodígio. É o tempo todo assim. O tempo todo assim. Se a igreja evangélica fosse fiel e verdadeira às cartas de Paulo, meu irmão, os padres e pastores já estavam presos, estavam na cadeia, por um monte de coisas que hoje em dia seriam impossíveis. Então os caras só estão afrouxando. Estou reclamando das igrejas? Não, é o último pináculo da sociedade, é a igreja, onde reúne adeptos da fé de Cristo. Não tem que falar mal disso, porque é o último lugar que você tem para se congregar e encontrar pessoas com a mesma fé que você. Mas os caras estão afrouxando. E aí você vê as notícias, os caras que não afrouxam, a justiça vai lá e prende, fecha. Então assim, os caras vão afrouxando. E vai virando o evangelho do legalismo, né? Então ele fala, portanto, se vos disser, eis aqui está no deserto, não saias, ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. E como é que eles vão poder falar com você, se você não estiver acessível? Então olha só, tudo isso, é algo que Cristo mesmo diz, que eles vão tentar te enganar, de alguma maneira. E olha só, imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a luz não dará luz, e as estrelas cairão do céu. Estrelas são anjos, tá? Cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos, tá? Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem aqui, a tradução tá errada. Antigamente era Filho de Deus e antigamente era Deus. Aí foram trocando, ó. Tiraram Deus, colocaram o Filho de Deus. Depois tiraram o Filho de Deus, colocaram o Filho de Homem. Daqui a pouco vão colocar o que? Mendigo? Porque é o que estão fazendo. Eu não estou blasfemando, estou dizendo a verdade. Eles estão descredibilizando Jesus Cristo. É o próprio Deus. Não é filho do homem. Ele não nasceu de José, ele veio do Espírito Santo. Ele é o próprio Deus. Então é o tempo todo. É só você ver, a King James foi feito por um cara que mexe com seita secreta do bode. Que delícia. Mas inclusive, essa Bíblia é a menos pior. Pega a Ferreira de Almeida, meu amigo, lá tá falando assim, o possível Messias Jesus Cristo. Já tá assim, eu tenho essa Bíblia. Então tá complicando a história. Então Cristo mesmo fala como ele virá. Cristo mesmo ensina. E aí nós entramos a pergunta do cara, como é que vai ser o anticristo? Aí eu te faço a pergunta, interessa saber se vai ser uma inteligência artificial ou não? Porque o anticristo é alguém no poder, como desde das épocas do passado, alguém no poder que está simplesmente sobrepujando a tua fé, impossibilitando de você de adorar a Deus. No tempo, por exemplo, lá no passado, quando na época de Cristo, Herodes, por exemplo, não permitia que nascessem, que queria dizimar todos os bebês homens, né, e até mulher, para não ter risco dele perder o cargo. Então, assim, é o tempo todo. Anticristo existe o tempo todo, desde a fundação do mundo. Antimessias, antiprofeta existe desde a fundação do mundo. Paulo mesmo conviveu com uma mulher que ficava blasfemando. Eis aí o filho o santo de Deus, não sei o quê, falando que o apóstolo Paulo era um enviado de Deus, mas quando ele interpretou aquilo ali, ele entendeu que era um demônio que estava se usando daquilo para legalismo, ele expulsou, a mulher ficou muda. Muda não, ela parou de profetizar. Então o tempo todo são artimanhas e arapucas do diabo. Não preocupe com o fim dos tempos, você não vai ver essa porcaria não. Meu irmão, pensa comigo uma coisa, raciocina, Deus é perfeito. Jesus Cristo é perfeito. Não há nada que nem chegue aos pés de Cristo. Sério, se você dobrar o teu joelho e pedir a Cristo discernimento, na mesma hora, você tem um vínculo com Jesus que nenhum ser desse universo tem. Não interessa se você é um ser humano defasado devido a produtos químicos e todas as coisas que vieram dessa sociedade. Não interessa. Se você clamar a Cristo, ele ouvirá. Então você tem a conexão com o próprio Criador, o próprio Deus. E essa conexão lhe incumbe conhecimento suficiente para você que tem interesse em saber sobre o fim dos tempos, para você entender que não se baseia em Apocalipse, mas sim no que Jesus falou. E olha que coisa interessante.
Vamos supor que o fim do mundo aconteça em 2050, tá? Eu não estou dando datas, eu não sei, eu estou supondo. Vamos supor que o fim do mundo aconteça em 2050, ok? Todo mundo que viveu os últimos 6.000 e tantos anos, que não chegou em 2050, como é que fica? Eles não viveram o apocalipse, meu irmão. E aí? Então o Apocalipse de João, ele é representado para 0,0000001% da sociedade. Não, eu estou falando bem honestamente. O Apocalipse de João, quando acontecer, que vão ser poucos anos, você tem 6.000 e tantos anos de existência da humanidade. Aí, os últimos poucos anos, 2, 3 anos, 4, 5, 10 anos que seja, é uma pequena fração de 6.000 anos. Tá entendendo? Então as pessoas se preocupam com o Apocalipse, que representa 0,00001% de chance de acontecer. Enquanto que o verdadeiro fim dos tempos é o que Cristo ensina. Cristo fala assim: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e para quem tem para dar, e a quem você escolherá. Então o verdadeiro Apocalipse é a morte. Coloca na tua cabeça, criatura, coloca na tua cabeça, o verdadeiro fim dos tempos é a morte. Tá bom? Depois da morte você não consegue fazer mais nada. Então o verdadeiro fim dos tempos, o breakdown ali, ó, acabou, apagou a luz, é a morte. E aí Cristo mesmo diz: louco, essa noite te pedirão tua alma, essa noite você vai morrer. Então para quem você decidiu dar a sua alma? Para quem é o teu Senhor, amigo? Aí você vai escolher, é Cristo ou é o diabo? Porque mesmo que você diga que não é Cristo, você não consegue incumbir a tarefa de autossuficiência. Então você vai ser do diabo. Então é uma escolha, não tem isentão aí. Aí você vai ter que escolher. Então todo mundo que... Olha, esse vídeo deve ter mais ou menos uns 20 minutos. Nesse período de 20 minutos, eu garanto para você que já morreu umas 100.000 pessoas no mundo. Para essas 100.000 pessoas já aconteceu o verdadeiro apocalipse, que é a morte. Então, esse momento lhe pedirão a tua alma, e quem tem para dar. Esse é o verdadeiro fim dos tempos. Para de ser trouxa na internet. Para de acreditar em canalzinho de fim dos tempos. Para de ficar levantando bandeira que em setembro vai acontecer tal coisa. Para de acreditar nesses noiados aí. Para. Eu brinco com você para tentar atrair os jovens para eles não fazerem cagada. Mas sendo bem honesto, para com isso. Não tem essa história. Você vai ficar plantando a batata ali, não vai acontecer nada. E se você... Escute bem. Se você infartar dormindo, você está dormindo e de repente seu coração para e você não acordar. E aí? Você já morreu. Tá entendendo? Se você estiver dirigindo o carro e o eixo do seu carro, ou de repente algum caminhão desgovernado virou ali e chumbou em você. E aí? Já era. Então, você não tem que preocupar com eventos, você tem que preocupar com a sua vida. Você reparou que quem manda... Olhe bem. Você pode fazer o plano que você quiser, o que você quiser fazer, faculdade, o que você quiser. Se Deus falar, é aquele dia que você morre, é aquele dia que você vai morrer. Então o mais importante para sua vida nunca foi faculdade, nada, nem mesmo a tua própria família. O mais importante é Cristo Jesus. Primeiro você alcança Cristo. Pede clemência, se arrepende verdadeiramente, pede súplica, misericórdia para ele salvar sua alma. Porque Cristo é benevolente. Cristo ele tem um perdão ali, algo que eu não consigo entender. Chega lá, esse satanista, esse bruxo, esse macumbeiro, Cristo perdoa. Chega a pessoa que você fala assim, esse cara não é possível. Cristo perdoa. É o perdão celestial do Pai. Não cabe a mim querer julgar, eu sou um pecador. Eu não posso querer me justificar, porque não tem um homem que se justifique nessa história. Então, basta que você aceite Jesus Cristo na sua vida, para que você, no momento da sua morte, você possa passar parte a Cristo. Ou seja, naquele exato momento, se você estiver com Cristo, naquele exato momento que puxar a tomada, você vai piscar, você não vai nem dormir, e você vai estar ao lado de Cristo. É isso, essa é a promessa verdadeira de Cristo. Quando Cristo foi crucificado e ele ressuscitou, estava do lado dele Gestas, que é o cara que roubou, e um outro cara que roubou também, que eu esqueci o nome. E aí o cara, Gestas, falou para Cristo assim, os três crucificados: você não é o próprio Messias? Salve-se a si mesmo, desça daí para que viemos a adorá-lo.
E aí o outro cara falou: você não é louco de falar isso pro próprio Deus? O nosso sofrimento é justo, mas ele não fez nada para estar na cruz. Nada. Aí ele falou: Jesus Cristo, lembre-se de mim quando você voltar como rei. Na cruz, no último suspiro. Não deu tempo nem dele fazer uma obra de caridade. Não deu nem tempo. Nem tempo. Ele estava na cruz para morrer. No último suspiro. E aí Cristo falou: esta noite estarás comigo no paraíso. E quem é o homem para duvidar da palavra de Deus? Está entendendo? Cristo falou sobre parábolas do Lázaro e do rico. Lázaro vivia a esmolar. O rico vivia todo tipo de regalias. Como se a carne não tivesse tempo para apodrecer e morrer, como se Deus não puxasse da tomada. E aí, sem aviso prévio, o rico, apareceu uma cobra, ele estava andando naqueles cavalos, parecendo questão romana, e aí simplesmente o cavalo assustou, ele caiu numa pedra e morreu, o rico. E Lázaro estava morrendo de fome, que vivia esmolar na casa do rico, também veio a óbito. Só que Lázaro era temente a Deus, apesar das dificuldades, e o rico tinha regalias e acabou se afastando de Deus. O rico, naquele exato momento que ele morre, ele é tragado ao inferno, algo o leva para o inferno. E ele passa a agonizar no inferno, pedindo para que Lázaro, que foi para o céu, porque foi temente a Deus, acreditando na palavra, falou assim: Lázaro, molha o teu dedo na água e refresca a minha língua. E aí Abraão, quando Cristo falou, mesmo que ele quisesse, existe um abismo entre eu e você, para que nem nós podemos ir para aí, nem vocês possam vir para cá. Então, é o que eu falo para você: se você for temente a Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, aceitar, não importa se está no leito da cama para morrer, não importa. Se você aceitar Jesus Cristo, confia em Jesus Cristo, na palavra. Confia. Porque não é neste mundo que vamos dar algum fruto que se preste. Somos todos pecadores, todos putefatos por dentro, cheios de imundícias por dentro. Quem é o homem que é justo aqui, que pode falar alguma coisa? Quem é o homem que nunca cometeu um pecado aqui na história? Nunca haverá, nunca existirá. Nem mesmo o anticristo conseguirá tal façanha. Então, simplesmente, é isso. Se quando você se arrepende, você é salvo. Tá entendendo? E os caras parecem não entender isso. Parecem não entender isso. Aí, a simplicidade, como Paulo mesmo dizia, Paulo foi judeu irrepreensível, de ventre judio. É o cara que foi irrepreensível como exemplo de vida aos judeus. E quando ele se converteu a Cristo, ele mesmo dizia: a simplicidade de Cristo me basta. A simplicidade. Creia e você verá. Olha que coisa simples. Creia e você verá. Não precisa duvidar, você vai ver. Então essa é a satisfação de estar em Cristo. Mesmo que eu morra, eu sei que estarei em Cristo vivendo. É simples. Cristo não quer pessoas perfeitas. Deus já é perfeito. Ele já criou o perfeito. Ele é o próprio perfeito. Ele quer que você, que é imperfeito, reconheça que ele é perfeito e passe agora a aceitá-lo como seu Senhor. E Deus não é um tirano, porque os anjos caíram, o ser humano caiu. Deus dá o livre-arbítrio. Se não desse, eles não tinham caído. Então, assim, é um amor fraternal que eu não consigo entender. É um amor de Deus, assim, que eu não tenho capacidade intelectual e física para entender esse amor imenso que Deus tem. Não importa se você for uma pessoa perversa, se você aceitar Jesus Cristo na sua vida, você é salvo. E quem sou eu para discutir isso? Então, assim, essa história de falso Messias, cara, na minha opinião, é o homem fazendo merda. É o homem que manda, sabe, os caras com tecnologia criam falsos apocalipse, falsos eventos que vão acontecer, vem esses aloprados do YouTube, de rede social, dando datas e todo mundo ali perdendo a salvação. Aí as pessoas não conseguem entender a simplicidade de Cristo e partem para o judaísmo. Porque eles começam a falar: você tem que seguir todas as leis, senão você vai morrer. 613. E Cristo, ele mesmo falou que ele é o fim da lei. A lei, todos aqueles que seguiram a lei estão mortos. Cristo mesmo disse. Não sou eu, é só pegar a Bíblia para ler. Hebreus. Então, assim, é o que eu digo para você: a simplicidade de Cristo me basta. É o simples. É o simples. Não interessa. Não sou eu que estou aqui para te julgar. Olha que simplicidade. E aí eu te falo, aí você fala: nossa, você não tem medo do diabo? Cara, eu tenho medo. Óbvio que eu tenho medo. Eu tenho medo de muita coisa. Mas eu tenho o meu papel, eu tenho que exercer o meu papel. Porque antes de eu estar no jugo do diabo, eu estou no jugo de Deus. Quem manda na minha vida é Jesus Cristo. Se um dia eu vier a óbito pela mão do diabo, foi porque Deus permitiu. Tá entendendo? Então, antes do jugo dele, eu estou no jugo de Deus. A gente tem que confiar em Jesus Cristo. A partir do momento que você colocar Jesus Cristo
na sua vida, em hipótese assim, ele é o pináculo, ele é o pedestal da sua vida gira em torno de Jesus Cristo. A partir do momento que ele for a sua vida, que ele tiver essa conexão, por mais que estraguem a tua vida, por mais que façam qualquer coisa com você, você não perderá mais a salvação. Não perderá. Você estará aliviado por estar de encontro a Cristo. E aí você terá uma alegria nesse mundo, porque o mundo vai te espremer, cara. Vai te espremer. E você estará aliviado. Então essa é a história, essa é a verdadeira história sobre a salvação. Então assim, sobre a questão de falso messias, não é um, é vários. E sobre Apocalipse, acontece o tempo todo. É o tempo todo. Extinção, a gente conhece como cataclismas cíclicos. Acontece o tempo todo. Tá mais maracutaia para os homens do que para Deus. E aí eu falo para você, o verdadeiro fim dos tempos de Cristo é louco, essa noite te pedirão a tua alma. E como é que é o julgamento de Cristo? Mateus 24 a 27 fala. O julgamento de Cristo, a aceitação de Cristo como seu Salvador. E depois que você aceitou a Cristo, aí sim você começa a fazer o seu melhor para ajudar o próximo, né? Ajudar o necessitado ali. Mas se ainda assim não tiver tempo para isso, se você se arrepender, você não é salvo. Então esse é o verdadeiro amor fraternal que é desconhecido aos homens, que o diabo não consegue entender até hoje. Porque o diabo ele quer invalidar o ser humano na salvação. Porque ele prega essas peças de Apocalipse e incita na cabeça desses falsos profetas que você precisa de um monte de pré-requisitos para ser salvo. 600 mil pré-requisitos. Sendo que Cristo simplesmente já falou, meu irmão, venha para mim em pecados. Não interessa, eu não quero que você venha para mim. Porque Cristo mesmo diz, aquele que está sob o jugo da treva, quando encontra Cristo, ele vai se limpar. Agora você tem que ir a Cristo primeiro, depois você se limpa. Essa é a diferença. Cristo não pede sacrifícios de animais. Cristo não diz que o lugar que você está pisando é santo. Cristo lava o pé dos apóstolos. Cristo se tornou o sumo sacerdote, se tornou o sumo sacrifício para que nós viéssemos a sermos salvos. Entenda que tem um ser aí na antiga aliança que está se passando por Deus, que falou que a terra é santa, sendo que Cristo mesmo diz que nem a flor mais bela consegue exaurir a beleza de Deus que é atalhada ao fogo. Então, é Cristo. Entenda que é simples. A salvação é simples e o verdadeiro apocalipse é a morte. É isso que você tem que entender. E a partir desse momento, firme o seu pedestal em Cristo. Não troque Jesus Cristo por nada. Não troque por nomes estranhos, não troque por datas, não troque por nada. Firme, aceite Jesus na sua vida e firme com Ele. Em nome de Jesus Cristo, tenho certeza que sua vida vai mudar. Tá bom? Fique na paz.